O evangelho deste 30 de maio de 2021, domingo da solenidade da Santíssima Trindade, é o de Mateus, no capítulo 28, do versículo 16, findando no versículo 20. Trataremos aqui da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que se realiza no meio da humanidade, em cima de uma montanha, no meio de um túmulo, convivendo com os medos, as inseguranças e os pavores. É preciso entendermos o contexto histórico em que se dá este encontro de Jesus com seus 11 discípulos após a sua ressurreição. Primeiro ponto é esse, após a sua ressurreição. Segundo ponto é que a sua ressurreição ocorreu após o seu assassinato, antecedido por uma brutal caminhada de Jesus com um travessão com um patíbulo sobre as costas, sofrendo pelas ruas de Jerusalém, apanhando até chegar ao Monte do Gólgota. Antes, julgado e condenado à pena de morte com base em mentiras, com base em falsos testemunhos e tendo por detrás uma aliança satânica terrível entre o poder religioso e o poder imperial de Roma. Antes, Jesus foi preso no jardim de Getsêmani e tratado como um delinquente, como um marginal. E antes foi traído por um dos seus discípulos. Então, tudo isso compôs o cenário do que ocorreu para levar Jesus à morte e depois a sua vitória, saboreando a ressurreição ou a insurreição contra o Império Romano e contra os danos mortais causados pelo poder religioso. Isso é preciso ser entendido para se compreender aqui o que Jesus orienta os seus discípulos a fazerem ao irem pelo mundo batizando as pessoas que se transformavam em suas discípulas. Levando em conta isso, eu listo aqui como primeiro ponto a questão do batizar. O batizar aqui é preciso ser entendido. O batismo que Jesus manda realizar se dá no contexto da construção de novos discípulos e novas discípulas de Jesus. Isso é muito sério para Mateus, para a comunidade de Mateus, e sobretudo para Jesus. Ser discípula de Jesus é engajar-se no seu projeto, o mesmo que ele trouxera de Deus para a humanidade. O batismo trazido por Jesus não guarda nenhuma relação com superstição, contra a doença, contra maus espíritos, contra pragas, contra quaisquer coisas procedentes das experiências culturais dos povos. Também não tem nenhuma relação com o comércio dos sacramentos, com a venda de batizados, com a venda de certificados de batizados, com a venda do próprio ritual, como muita gente faz por aí e que vive à custa de taxas pagas pelos padrinhos, pelas madrinhas, pelos pais e pelas mães das crianças. O batizado não tem nada a ver com isso. A seriedade do batizado que Jesus recomendou que acontecesse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se dá
no contexto do discipulado. E ser discípulo de Jesus, nesse contexto aqui identificado por São Mateus, é expor-se a todos os riscos, inclusive do assassinato, de serem expulsos das comunidades judaicas, serem perseguidos nas ruas, serem dedudurados por familiares. Tudo isso implicava em ser discípulo e discípula de Jesus. Quem se dispunha a ser discípulo e discípula de Jesus, dispunha-se também a despojar-se de todas as falsas seguranças dadas tanto pelo Estado violento do Império Romano, como pelo poder religioso também violento e traidor do judaísmo, do Templo de Jerusalém. Então, isso é discipulado de Jesus. Batizar aqui, fazendo novos discípulos de Jesus, discípulas, significa descongestionar as comunidades inteiras, as pessoas, grupos inteiros, famílias, da ideologia do Império Romano, da ideologia do medo, da ideologia do espanto, da ideologia das pessoas que se sentiam perseguidas e massacradas, achando isto normal. Não, o contexto do batizado agora, fazendo das pessoas discípulos e discípulas de Jesus, é o contexto daqueles que se descongestionam de tal forma que as pessoas se tornam como que protestos, manifestações contra a dominação do Império Romano, e constroem um novo estilo de vida, de relações absolutamente ricas em comunhão, como era entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora compartilhada pelo discipulado em Jesus. Então, ser discípulo e ser discípulo de Jesus, até hoje deveria ser assim, é realmente se desopilar, é se libertar de tudo o que escraviza, e não simplesmente lidar com a aguinha benta em cima das pessoas ou jogar as pessoas tomando banho para o tal batizado por imersão mesmo no Rio Jordão. Isso não significa nada se não houver o engajamento nesse processo do reino que Jesus trazia. Por isso é preciso encontrar o significado do primeiro ponto que eu destaco aqui, que é o Monte da Galileia. Jesus agenda, de acordo com o que diz aqui o Evangelho de Mateus, um encontro com seus discípulos num monte na Galileia. Não foi um encontro marcado em Jerusalém. Não foi um encontro marcado no Templo de Jerusalém, mas num monte, à margem. E logo na Galileia, um povoado, uma região constituída por pagãos, por pagãs, pessoas desprezadas tanto pelos judeus, nas suas facções farisaica, saduceus, etc., como pelos próprios integrantes da administração do Império Romano, que consideravam aquele povinho, o povo da Galileia, um povinho de quinta categoria. Pois é lá, no monte da Galileia, que Jesus agenda um encontro com os seus discípulos e as suas discípulas. E é lá neste monte que ele se mostra ressuscitado, se mostra em plena vivência da Páscoa que ele queria compartilhar com seus discípulos. No monte da Galileia, ele mostra aos 11 que sobraram de toda a crise vivenciada pelo processo que eu falei aqui introdutoriamente agora, de perseguição, de medo, de espanto. Isso se vê anteriormente a esse trecho aqui, esta perícope, se vê aqui que Maria Madalena se encontrava assustada. O ambiente era de mentira, de que tinham roubado o corpo de Jesus, por isso o túmulo aberto.
O ambiente era de desagregação, era de divisão entre o próprio colégio discipular apostólico de Jesus, que não encontrava caminhos para se acertar e para entender todo esse processo. Então, mesmo assim, Jesus marca um encontro num monte na Galileia para marcar definitivamente a Páscoa, marcar definitivamente o encontro em que ele anunciaria que permaneceria para sempre com seus discípulos, que ele era, de fato, o que Mateus diz no começo, o Emanuel, isto é, o Deus conosco, custasse o que custasse, que ele não afastaria os perigos, mas encorajaria todos os seus discípulos, todas as suas discípulas, para que no meio de tudo isso, de todos os riscos, todas as chuvas e trovoadas impostas pelas condições econômicas, políticas, sociais, culturais do Império Romano e da religiosidade judaica agora superada, tudo isso deveria ser enfrentado com ele que haveria de permanecer para sempre com os seus discípulos, como ele prometeu ao final aqui do Evangelho. E finalmente eu identifico aqui como último ponto a questão da crise. A comunidade de Mateus, que vivia na Síria, vivia uma profunda crise. E crise não é brincadeira. Ela tem inúmeras coordenadas. Uma delas, de que agora aí pelos anos 80, em 70, houvera a guerra contra os judeus e a destruição de Jerusalém, o templo fora colocado abaixo, mais de 40 sacerdotes assassinados, uma chacina enorme em Jerusalém. Isso já era 10 anos depois, agora nos anos 80, ainda uma sensação de profunda insegurança, porque a principal referência de Israel já não existia mais, que era Jerusalém, e dentro dele o templo. E também porque os cristãos que ainda frequentavam as sinagogas, espécie de pequenas comunidades judaicas, e que queriam se ajeitar ali, ainda não sabendo bem o que fazer, como que querendo reformar o judaísmo, fazer uma espécie de religião reformada dentro do judaísmo, os cristãos foram expulsos, as cristãs também expulsas das sinagogas. E agora semelhantes a um pequeno barco no meio das ondas do mar, sem remo, sem vela, sem direção, perdido, assustado, estava em profunda crise. Fora todas as outras perseguições que se acumulavam sobre a comunidade da Síria, a comunidade de Mateus, sobre as várias comunidades cristãs, como se verá também em São Lucas, principalmente nos capítulos iniciais de Atos dos Apóstolos. Então a crise era catastrófica, a crise era imensa. E notemos bem, foi dentro desta crise, de acordo com Mateus, com a comunidade matiana, é que Jesus reúne seus discípulos, que também viviam, entre eles algumas pessoas viviam uma crise de fé. Muitos deles não creram, como diz aqui esse trecho. Então havia até uma crise de fé. Não havia saída. E a crise de fé aqui era um abalo profundo, porque não tinha mais o direcionamento judaico. O Império Romano já começava a ruir e sangrava as populações. O cristianismo não tinha se encontrado ainda como uma religião afirmada. Esta comunidade de Mateus era pequenina e sacudida por todas essas tempestades em crise. Entanto, é aí dentro desta crise, que é uma espécie de ponte de passagem, quebrando a cabeceira inicial, se dirigindo a uma nova cabeceira sem perspectiva muito clara do que acontecerá,
é que Jesus diz: e eis que serei convosco até o fim dos séculos. É no meio da crise que Jesus faz realizar a sua presença. E a sua presença aqui é pelo Espírito Santo. Como Pai, Jesus ensinou que Deus, o Pai dele, Abba, Pai, Paizinho, o Pai dele era Pai nosso, que está no céu e que está na terra. É um Deus que se mistura com a terra e que é nosso e que nos faz nossos irmãos, diferentemente do Império Romano, indiferentemente da religião judaica, da religião do templo, que massacrava as pessoas sob as leis, sob artigos extremamente desumanos e opressivos. Agora, Jesus aponta: não, vocês batizem em nome do Pai, que é nosso. E mais, se preocupa com o pão de cada dia. Ele participa da conquista do pão, porque para ele não deve haver fome. Tanto é verdade isso, que mais adiante, na alegoria do juízo final, se diz que aqueles que serão recebidos no juízo final são aqueles que se preocupam com o que passa fome, com o que não tem com o que se vestir, com o que está preso, com o que é perseguido. Enfim, estes são parte da comunidade do Pai, que é nosso, que compartilha o pão nosso de cada dia e que quer nos livrar do mal, construindo, juntamente com a comunidade, um novo projeto, onde o mal não seja mais predominante. E o mal aqui é o Império Romano, o mal aqui é o templo que persegue, o templo que ajudou a matar, o templo que ajudou a trair. Então, um Pai que nos liberta do mal, de dentro para fora, bem como eu falei com relação ao batizado, que não é simplesmente um ato litúrgico, mas é um ato de profunda purificação de tudo isto que se acumula dentro de nós, nos fazendo muito mais filhos do mal do que filhos de Deus. Jesus então diz: batizem em nome do Pai, este Pai Criador que cria o universo inteiro para os seus filhos e filhas. E em nome do Filho. O Filho é Ele mesmo. O Filho é aquele que veio reunir os seus discípulos e discípulas para fazer dos seus discípulos e suas discípulas, como diz em João, seus amigos e não seus servos, seus amigos e não seus criados, seus amigos e não seus escravos, seus discípulos e discípulas que são seus irmãos. Nós somos irmãos de Jesus. Jesus veio construir uma comunidade de irmãos e é isso que é salvar, é isso que é libertar, é isso que é integrar na comunidade do Pai e do Filho. Então, batizai em nome do Filho também, este Filho que é capaz de fazer tudo isso de maneira que as pessoas não passem mais por tanta degradação, por tanta humilhação, por tanta opressão. Batizar em nome do Filho é resgatar nas pessoas o próprio projeto do Filho que veio em nome do Pai realizar o reino. Aquele reino, identificado por Mateus mesmo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão todas acrescentadas. Mateus 6,33. É isto que é o Filho. Batizem, então, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Este que é a atualização do Pai e do Filho. Este que é o sopro do Pai que cria e recria. Este que é o sopro do Filho que destroçou a morte e todas as causas das mortes de todas as pessoas. Este haverá de permanecer para sempre convosco. É o Emmanuel, é o Deus conosco, é o Cristo vivo e ressurreto, atuante em nós, palpitando em nós, nos estimulando, nos enchendo de coragem. Então batizem em nome do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para descongestionar, para desopilar, para
libertar, para salvar a todos e a todas. Isto é a Santíssima Trindade, isto é o batizado, isto é o discipulado, isto é o encontro com Jesus num monte da Galileia, num monte para o mundo, num monte no meio da humanidade, num monte para a humanidade. É o congraçamento do próprio Jesus com a humanidade através dos seus discípulos. Então, meu irmão, minha irmã, tu e eu somos convidados a sermos discípulos e discípulas de Jesus para incluirmos as pessoas todas neste monte da Galileia que se estende até os nossos dias para abraçar e acolher a todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.